compliance com a LGPD é uma tarefa contínua. As novas relações negociais da empresa, a utilização de novas tecnologias e o surgimento de novos riscos, por exemplo, são fatores que requererão um monitoramento e a atualização contínua de procedimentos e regras, a fim de garantir um controle interno na empresa. Em primeiro momento, embora pareça contraditório, o compliance com a LGPD é imperativo, enquanto que a implementação de um programa de governança em privacidade e proteção de dados é facultativo, como dispõe o artigo 50 da lei. No entanto, um programa de governança é uma forma de garantir um controle interno efetivo, entendido como qualquer processo conduzido por algum órgão da empresa que objetive atingir um nível adequado de organização ao interno da própria empresa. Nesse contexto, propomos um plano que objetiva implementar a LGPD em 7 passos, muitos dos quais são processos contínuos, dinâmicos, em vista das alterações no cenário interno da empresa, bem como no externo, pelos fatores mencionados, por exemplo. Esses passos podem, assim, também ser concomitantes. Primeiro passo: estabeleça um comitê para gerir a implementação da LGPD. O primeiro passo para uma governança em privacidade e proteção de dados é entender quais sujeitos deverão estar em contínua interação para a promoção da conformidade com a LGPD. Deve ser implementada a ideia de que os muros que dividem a empresa não podem ser uma barreira para a implementação da cultura da privacidade e da proteção de dados em cada uma de suas divisões, por mais setorizadas que sejam as suas operações. Assim, é importante estabelecer um comitê que facilite a comunicação entre os setores da empresa, que poderá ser incluído como uma subestrutura da governança da empresa, ou seja, como um de seus braços. Essencialmente, é necessária a participação dos seguintes agentes: os agentes de tratamento, o controlador e os operadores, os representantes do setor de tecnologia da informação da empresa, mesmo que não faça parte da estrutura interna, sendo, na verdade, um prestador de serviços, o encarregado pela proteção de dados, que é uma figura semelhante ao Data Protection Officer do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que pode ser não somente uma pessoa física, mas também uma empresa ou um escritório de advocacia que prestem esse serviço. É a pessoa indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O advogado, já que muitas vezes o encarregado de proteção de dados poderá não ser alguém do setor jurídico. Além disso, também poderá ser analisada a inclusão de outros indivíduos, como um representante do setor de recursos humanos, a depender da complexidade da empresa. Segundo passo: mapeie os dados. Realizar um inventário de todos os dados pessoais já coletados e tratados por uma empresa pode ser uma tarefa muito difícil, e é por essa razão que o processo poderá requerer urgência. E ainda mais difícil será no caso de a empresa ter, por exemplo, arquivado os dados pessoais de décadas atrás, o que é muito frequente. Sem uma finalidade para o arquivamento desses dados, eles devem ser eliminados o quanto antes, e a eliminação não é um descarte, sendo recomendado, por questões de segurança, a destruição completa desses dados. O inventário dos dados pessoais poderá ser feito com o auxílio de softwares que podem identificar, analisar e classificar os dados. Porém, nem todo o mapeamento poderá ser feito de forma automatizada. Assim, mesmo em relação aos dados em sistemas informatizados, poderá ser necessária uma verificação manual nos servidores e bancos de dados da empresa. Mas qual o tempo para o armazenamento dos dados? Bom, a LGPD não prevê um tempo quantificado para o armazenamento dos dados. O artigo 40 da lei dispõe que poderá a ANPD dispor sobre o tempo de guarda dos registros. O artigo 15 da lei dispõe que o término do tratamento de dados ocorre quando a sua finalidade foi alcançada, ou quando há o fim do período de tratamento, quando especificado, por exemplo, em uma cláusula contratual. Terceiro passo: política de segurança da informação. A segurança da informação deve estabelecer confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade nas operações da empresa. É imprescindível a intercomunicação entre os atos do setor da TI, de modo geral, com as políticas implementadas pela estrutura de governança em privacidade e proteção de dados. Mas quais os riscos que precisam ser gerenciados? Bem, os riscos são gerenciados com base na própria política de segurança da informação, cuja medição se dá de forma específica pela avaliação dos riscos,
com base nas ameaças que devem ser consideradas e nas vulnerabilidades da empresa, para que sejam então identificados os riscos, a fim de se propor ações que objetivem mitigá-los. Assim, deve haver os seguintes questionamentos: quais são os ativos da empresa? Quais são as ameaças para a empresa? Quais as vulnerabilidades dos ativos? Qual a probabilidade de uma ameaça se utilizar da vulnerabilidade de um dos ativos? Qual a magnitude do impacto que a ocorrência de um risco geraria para a empresa? Quarto passo: elabore os termos e condições de uso e segurança, política de privacidade e proteção de dados, a política de cookies e os contratos. Os modelos contratuais deverão ser revistos em conformidade com a LGPD, por exemplo, em relação à coleta de consentimento livre, informado e inequívoco ao tratamento de dados pessoais para uma finalidade determinada, ou também a possibilidade de tratamento com base no legítimo interesse da empresa ou em cumprimento de obrigação legal ou regulatória. A política de privacidade, por exemplo, para as atividades online da empresa, também deverá ser formulada ou reformulada, com eleição de foro competente para os conflitos a que possam advir entre a empresa e os usuários. Quinto passo: planeje o relatório de impacto à proteção de dados. O relatório de impacto à proteção de dados deve detalhar o processo de tratamento de dados realizados pela empresa, especificando o quanto a todo o ciclo de vida dos dados. Deve incluir também uma análise sobre os riscos que existem quanto às operações da empresa, especificamente em relação à segurança da informação e dos dados pessoais. Ainda deverá demonstrar quais são as medidas técnicas de segurança e boas práticas adotadas para preveni-los. Esse documento poderá ser requerido pela ANPD a qualquer momento, como dispõe o artigo 38 da LGPD. Sexto passo: a cultura da privacidade e da proteção de dados. A conscientização dos funcionários e de todo o corpo da empresa sobre como agir em relação aos documentos e instrumentos que contenham dados pessoais, bem como ao respeito de regras e procedimentos de acesso e de segurança da informação, por exemplo, são tão importantes quanto as ações mencionadas anteriormente, já que uma empresa não é totalmente automatizada e é operada por um capital humano, também falível. Para diminuir a possibilidade da incidência dessas falhas, é importante que o comitê se responsabilize pelo treinamento contínuo dos indivíduos que estão em contato direto com os dados pessoais tratados. O último passo é a auditoria. A auditoria permite o registro das operações de tratamento de dados pessoais realizadas por uma empresa, à semelhança do que requer o artigo 37 da lei. Nesse sentido, é um importante meio para a constituição de provas referentes à conformidade das operações com a LGPD, já que as operações podem ser, além de verificadas pelo Comitê de Governança em Privacidade e Proteção de Dados, ao estilo de uma auditoria interna, também auditadas de forma externa. Curtiu? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e acesse o site do IAPD para saber mais sobre os nossos cursos, os nossos artigos e entrar em contato com os nossos especialistas.